Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje do livro Mãos Unidas, capítulo 13, Realidade e Nós, Lu. Eu acho que vai falar sobre as nossas expectativas e a realidade, né, da vida, Lu. O que você acha? Tudo bom com você? Boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? E aqui vamos dar continuidade ao nosso estudo. Antes de mais nada, né, Conrado, quero pedir a proteção do Mestre Jesus para que o nosso Sim. estudo transcorra na mais perfeita harmonia, que possamos extrair e absorver o máximo de ensinamentos dessas palavras, né, deste capítulo. Bom, Conrado, pensar em realidade e nós, né? Também acho que o que é que existe de real, né? O que nós enxergamos de real e nós nesse contexto dessa realidade, né? Acho que é um comparativo. Nós aqui e a realidade que nos cerca. Eu acho que a realidade que nós enxergamos e a realidade que é o real, não só aquela que nós enxergamos, mas a que é verdadeira. Talvez seja essa realidade que ele vai tentar trazer para nós, né? Que a gente consiga absorver. Eu acredito que seja isso. E sim, Lu, acho que o capítulo ele vai se desenvolver em cima disso, né? Em cima daquilo que é real, realmente, e das nossas expectativas, né, Lu? Porque às vezes a gente espera alguma coisa, mas a vida não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Às vezes a gente até deseja algo que não seja bom para nós, em função daquilo que a gente, das nossas, assim, dificuldades de compreensão, de maturidade, entendimento das coisas, Lu, né? O que eu acho é que a vida sempre vai trazer para nós aquilo que a gente precisa, né? Seja a realidade que a gente espera ou não. Eu só penso também que a nossa percepção, às vezes, é distorcida, né? Sim. Daquilo que é necessário, né? Daquilo que nós estamos recebendo, daquilo que a gente vive. Às vezes a gente vive uma realidade e nós não conseguimos perceber aquilo que estamos vivenciando. Nem conseguimos extrair daquele momento o ensinamento que ele está passando. E ele coloca no título assim, a nossa realidade e nós. Então, e aí? Diante da realidade, das nossas frustrações, como que nós vamos nos comportar? Como nós Né, Lu? Acho que... como nós E nos posicionamos. Né? Sim, e aí que está o aprendizado, né? É nesse momento que a gente vai demonstrar o que a gente tem já de patrimônio, né, interno, de amadurecimento para lidar com as situações. Até para que a gente consiga caminhar de mãos unidas, né? Sim, sim, Lu. Sempre de mãos unidas, sozinho é sempre mais difícil, né, e sofrido. Sempre, né? Eu acho que ele vai sempre dando umas cutucadinhas, né? Até por isso que ele colocou no plural, né? Vamos ver o que o capítulo nos reserva, né? Vamos lá, Lu. Posso começar, então? Sim. Então, vamos. Capítulo 13, Realidade em Nós. Emmanuel começa assim. Aspiras à união com Jesus e, consequentemente, à vitória da paz em ti. Acho que esse é o desejo de todo mundo, né, Conrado? Que a gente consiga viver em paz, né? Que uma paz que nós entendemos ser paz, né? Que a gente espera assim que paz é quando o mar está calmo, né? Quando as águas estão tranquilas, né? Quando tudo caminha muito bem, para nós é a paz, né? E ele fala a paz em ti, a paz dentro de você. Eu pensei nesse mar calmo, né? E às vezes as águas de baixo estão tão revoltas, ou num rio muito calmo e as águas de embaixo estão muito revoltas. Né? Na superfície plana, mas embaixo está revolta. E às vezes nós estamos assim, né? Uma aparente tranquilidade, mas por dentro estamos remoendo muita coisa. Eu acho que é isso que ele quis dizer quando vocês querem realmente a paz em vocês, quer dizer, a paz interna. Né? Não é paz aparente só. A tão falada paz interior, né, Lu? Tanto nós desejamos, né? Ter paz interior.
Mas justamente, Lu, Sim. às vezes a aparência, né, nós não demonstramos que estamos vivendo uma tempestade dentro de nós. As pessoas vêm, Sim. né, e acham que está tudo bem, mas internamente a gente está ali sofrendo com as nossas dificuldades, com as nossas frustrações. E aí, Emmanuel coloca para a gente, ó, quer ter paz? Quer se sentir em paz? Então, se ligue a Jesus, né? Busque a união com Jesus. Jesus foi o príncipe da paz, né? Metaforizando, né, Lu? Mas, É. sim, Jesus, ele demonstrou um estado de paz interior a todo momento, Lu. E olha que Jesus sofreu todo tipo de perseguição, né? Assédio, até culminar da forma como ele desencarnou. E desencarnou em paz. Não foi, Lu? Em Então, paz. ele é o Isso nosso tá... modelo. Ele é o nosso modelo. Na Sim. medida que a gente se liga, ou seja, que a gente se ligar com Jesus, é assimilar os ensinamentos de Jesus dentro de nós. Se ligar a Sim. Jesus não é Sim. só pedir, pelo amor de Deus, Jesus, me traga a paz interior. Jesus não vai dar a paz interior para a gente. Nós vamos conquistar a nossa paz. Para que a gente conquiste a nossa paz, a gente precisa assimilar os ensinamentos de Jesus. Porque era assim que ele tinha paz, porque ele tinha tudo aquilo dentro dele que nos ensinou. Enquanto você foi falando, eu fui me lembrando, recordando assim, as passagens, né? Ele era tão agredido verbalmente, questionado, né? Era tudo feito na sinagoga mesmo, quando ele estava ali, eles questionavam, né, os doutores da lei, para que ele se irritasse com as perguntas, né? E a gente percebe em toda a leitura que ele mantinha-se equilibrado, mantinha-se em paz. E quantas vezes qualquer coisinha nos tira do eixo, né, Conrado? A gente perde. Nós ainda não conseguimos internalizar aquilo que ainda fica muito na superfície, né? São as tais realidades, né, que nos frustram, que nos Nossa. machuca e aí a gente perde a nossa paz, Lu, né? A gente sai rapidinho dela. Aí Emmanuel lá. Então, eu entendi esse primeiro parágrafo, então, como o nosso grande desejo, né, Conrado? É isso mesmo. E aí ele continua assim: para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras do Cristo. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Conrado, como às vezes a gente interpreta, eu já interpretei muitas vezes de forma equivocada, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Às vezes a gente avalia de forma equivocada, eu tenho que abandonar tudo, eu tenho que abandonar quem eu sou, tudo que eu vivo, ou seja, eu preciso ir viver reclusa, afastada de todo mundo, né? E aí eu ficava pensando, muitos anos atrás, o que seria carregar essa cruz, carregar esse peso, né? Então, carrega seu peso e siga-me. E hoje, como a gente faz uma avaliação, uma interpretação tão distinta, né, do que eu já fiz. E eu acho que muitos dos nossos irmãos já podem ter passado pela mesma situação que eu passei, de interpretar de forma equivocada, né? A gente pensa, o que seria renunciar a si mesmo? Eu vou renunciar a mim? Vou renunciar a Luísa? Será que é isso que ele quis dizer? Ou será renunciar àqueles vícios e defeitos que eu trago comigo? Aquilo que eu preciso abrir mão, aquilo que é uma bagagem desnecessária, né? Hoje eu vejo muito mais assim, né? E tome a sua cruz, assuma o leme da tua vida, né? Assuma aquilo que você tem que fazer. Você tem uma programação reencarnatória e vai depender exclusivamente de você. Fazer as mudanças, tomar as decisões, assuma, né? Não fique colocando culpa nos outros, responsabilizando os outros por aquilo que te acontece. Responsabilize-se por o que você é, né?
e siga-me. Ou seja, eu deixei todos os exemplos, como você citou aí, do equilíbrio, da paz, né? Do amor incondicional a todos, sem discriminar nada. Faça como eu, né? Siga, não é seguir os passos, como se a gente estivesse indo atrás de alguém, mas seguir o exemplo que ele nos deixou. Eu já interpretei de forma equivocada e hoje vejo assim, talvez, no meu ponto de vista, seja uma forma um pouquinho mais acertada de interpretar. Claro, Lu, esse é o grande erro da gente tentar entender Jesus de forma literal, né? A gente lê uma frase dessa e tenta tirar, extrair o que tem aí mais de forma bem literal. Realmente, Lu, aí leva a gente a essas conclusões, né, equivocadas. É óbvio, Lu, que a gente não pode renunciar a nós na medida que nós precisamos nos amar, né? Na medida que a gente precisa nos cuidar do nosso corpo, cuidar da mente, para que a gente possa estar bem, né? E viver aquilo que é importante para a gente. E realmente, Lu, o renuncie a si mesmo, eu vejo como renuncie aquilo, né? Que não serve mais, mas que nós ainda estamos muito apegados, né? Aquelas paixões que nos arrastam, Lu, né? Para os vícios, né? Para o desequilíbrio. Então, é isso que eu vejo como renuncia a si mesmo. E é o mais difícil, Lu. É muito difícil você renunciar a um hábito, a um determinado comportamento que está muito enraizado, né? Na nossa personalidade. Uhum. Mas é algo que não traz paz, né? Que tira nossa paz. Então, Lu, quando Jesus fala assim, siga-me, né? Tome a sua cruz e siga-me, é justamente isso. Assumir as rédeas, como você falou, mesmo na tempestade. Mesmo diante da tempestade. Assuma as rédeas e siga em frente. Jogue fora aquilo que não é mais necessário, que te traz sofrimento, para que você fique mais leve, tenha sua paz, você consiga se conduzir nesse processo de uma forma mais saudável e menos traumática, Lu. Mas não podemos, né? Não podemos tentar entender Jesus de forma literal, que a gente vai se equivocar, certamente. Eu até vejo em tudo isso a importância do confiar na sua capacidade. Esse toma cruz, confia na sua capacidade, naquilo que você se propôs a fazer nessa encarnação. E aí, quando você estava falando, Conrado, eu lembrei daquela historiazinha assim, o passarinho pousa num galho fino, não é porque ele confia na resistência do galho, mas ele confia nas asas dele. É que ele sabe que se acontecer alguma coisa, ele toma frente, né? Ele sai dali. Então, acho que é essa situação da gente tomar a nossa cruz, né? Confiar na nossa capacidade e assumir aquilo que é nosso. Perfeito. Gostei. Aí ele continua assim. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade dos outros. Aqui é importante que a gente, acho que, faça por pedaços, por partezinhas, né? Assim, a fim de que as ligações inferiores, né, da personalidade, o que a gente tem de ligação inferior da personalidade? O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, não é? A nossa prepotência, né? Então, para a gente conseguir romper, né, desatar esses liames, né? Ele fala para que a gente consiga caminhar na direção do Senhor, é necessário, entretanto, né, a gente precisa se desfazer disso, né? É preciso que a gente arranca pela raiz. Eu fui ler o que é desarraigar, é arrancar pela raiz, né? Essas imperfeições, vamos falar assim, né? De nossa realidade. Então, esquece de ver tudo isso e não da realidade dos outros. Às vezes a gente pensa assim,
Ah, mas eu fico estressada porque fulano me tira do sério, né? Então, eu me irrito e eu uso palavrão porque fulano me provoca. Então, ele fala, olha, arranca isso de dentro de você, da sua realidade, você tem esse comportamento e não da realidade dos outros. Porque nós vamos evoluir, cada um fazendo a sua parte naquilo que te compete. Entendi assim, Conrado, meio que ao pé da letra, né? Mas é isso, Lu. Esses liames inferiores da personalidade são justamente os traços de personalidade, né? Não vamos esquecer inferiores, superiores e tal, tudo aquilo que nos traz sofrimento, né? Nos trouxe sofrimento, tirou a nossa paz, não é? É um traço inferior de personalidade. E aí sim a gente pode caracterizá-los como inferiores, né? Que são orgulho, né? Uma pessoa muito orgulhosa, eventualmente vai sofrer, não vai ter paz, porque é orgulhoso, não gosta que chame atenção, não gosta de ficar inferiorizado, né? Uma pessoa egoísta, ciumento, invejoso, maledicente, tal. Tudo isso tira a nossa paz, nos traz sofrimentos. E isso precisa ser extirpado da gente. Mas não é de uma hora para outra. É um processo, né? Vai acontecendo na medida do nosso esforço, Lu, que a gente vai assimilando novos entendimentos, compreensões mais maduras e nos esforçando para substituir esses traços de personalidade que aparecem em nós como comportamentos, né, Lu? Por comportamentos melhores, que aí sim vão nos proporcionar paz de espírito. Né? Na medida que eu deixo de ser egoísta e eu começo a me preocupar também com o bem-estar do outro, não só com o meu, mas também me preocupar de uma forma geral com outras pessoas, Lu, isso vai me trazendo paz, né? Quando na medida que eu saio de dentro de mim, menos eu me preocupo comigo, eu, para mim, né? Eu deixo de sofrer, né? Porque eu não crio mais tanta expectativa em cima daquilo que eu quero para mim, né? E isso é importante, Lu, quando o Emmanuel fala para a gente, que é o que a gente deve fazer conosco. É um processo, um esforço individual. Porque realmente, às vezes, a coisa que todo mundo faz e mais adora fazer é mudar os outros. Não, ele precisa escutar essa palestra porque vai dar certinho para ele ali, ele precisa. A gente nunca serve para nós, né, Lu? Sempre serve aquele ensinamento, aquele conhecimento, sempre serve para o outro, porque a gente acha que o outro tem que mudar e não nós. Muito pelo contrário, a gente tem que ter respeito, né? E aí vem muito forte para mim tudo aquilo que você falou ontem no nosso evangelho, seu evangelho, né? Sobre o respeito, a compreensão do momento de cada um, né? E direcionar todo esse esforço, toda essa energia em nós, né? Porque nós só podemos fazer por nós mesmos. Não conseguimos mudar ninguém, por mais que a gente queira, né? A gente só vai conseguir mudar a nós mesmos. A nós mesmos. E começa a ficar complicado. Parece tão simples, né? Você falar, eu vou extirpar de mim esses sentimentos, né? Começa a pensar no sentimento de posse que nós temos. Posse pelo outro, posse pelo filho, posse pela mãe. Nós já começamos a ter as nossas dificuldades de promover essas mudanças em nós, né? São necessárias e não são fáceis, né? Na medida que exige de nós bastante esforço. Mas é possível, né, Lu? É possível, com certeza, né? Mas eu ainda tenho muita posse, eu ainda falo meu filho, a minha mãe, né? Como se fosse meu para sempre, né? Aí ele coloca assim: por isso mesmo, se nos propomos renovar-nos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Quer dizer, se nós estamos vendo, né, que estamos nos propondo a uma mudança de comportamento, mudanças de atitude, queremos fazer a nossa reforma íntima, nos renovar, melhorar, ele fala, é imperioso
que você faça isso em você e respeite que cada um tem o seu tempo. Ou seja, deixe o outro livre para fazer o que você está fazendo agora, quando ele se sentir preparado. Né? É porque, É Lu, aquilo que você disse. Ah, pode falar. desculpa, Lu, pode falar. Não, pode falar. Até porque, Lu, a gente busca nos renovar, Lu, no momento em que nós tomamos essa iniciativa, no momento que aquilo faz sentido para a gente. Até então, Lu, a gente vivia sem essa preocupação. Não fazia sentido. Por mais que alguém chegasse para a gente e falasse, ó, meu filho, vamos melhorar aí, vamos andar para frente aí. Deixa de ser tão apegado, né? Se eu não tiver dentro de mim esse start, que é o que a gente chama de momento, né, Lu? Eu não vou fazer. Não adianta eu chegar para minha esposa, para o meu filho, para os meus familiares, que são os que estão mais próximos de mim, e querer apontar, né, defeitos e necessidades de melhoria. Não é assim que a gente resolve. Conversa é sempre bom, conversa esclarece. Mas se a pessoa não tiver no momento, né, preparada para compreender, assimilar, não vai resolver nada, Lu. Porque nós fomos assim por muito tempo. E agora nós estamos nesse processo, né, dispostos a essa mudança. Porque tem que ter essa disposição interna dentro de nós. E se nós estamos dispostos, isso vai acontecer. Não de uma forma fácil, mas vai acontecer. Por isso que a gente tem que ter paciência, compreensão, né, entendimento do momento que cada um está vivendo. Né? Para que a gente faça esse processo de uma forma mais leve. Né? Se eu quero paz interior, eu não posso ficar me preocupando com esse ou aquele que ainda está cometendo seus erros. Né? Porque eu não vou ter paz desse jeito. Sim, porque cada um precisa despertar para a necessidade ou para o desejo de mudar. E a gente não pode exigir isso de ninguém. Enquanto você estava falando, eu me lembrei daquela história que o Haroldo Dutra conta numa palestra do cachorrinho, né? Que ele chega num posto de gasolina e o cachorro está uivando, deitado e uivando. Né? E ele fica incomodado e pergunta por que o cachorro está uivando, por que não cuidaram dele, né? Mais ou menos assim. E aí o rapaz responde, é que ele está deitado em cima de um prego. Ah, mas por que ele continua lá? Sim, porque está doendo o suficiente para ele chorar, mas não doeu suficientemente ainda para ele se levantar. Então, nós só vamos buscar renovar em nós quando realmente estiver doendo muito, incomodando muito, que a gente sinta a necessidade de levantar do prego. Porque é muito cômodo, às vezes a gente fica deitado em cima de um prego, chorando, reclamando, lamuriando por algo que está nos acontecendo, mas falta em nós esse despertar para levantar. A gente fala, não doeu suficientemente ainda para que eu tome uma atitude. E cada um tem um tempo para que essa atitude aconteça, né? Esperando que alguém tire a gente de cima do prego, né, Lu? Exatamente. Essa historinha é perfeita, eu sempre gostei muito dela. Ela traz assim um ensinamento, um show de bola. Exato. Conrado, você falou alguma coisa que é exatamente isso. Quando nós sentimos algo que nos incomoda muito, nós queremos melhorar, mas nós queremos que o outro faça alguma coisa para que eu melhore. Por exemplo, né, eu preciso fazer um tratamento espiritual para que eu melhore, mas eu não me proponho a mudar nada no meu dia a dia, nada na minha conduta. Então, vamos pensar, você vai passar por um tratamento espiritual... Do prego, né? Você vai passar, vai melhorar a dor um pouquinho, vai, mas você vai continuar em cima do prego, porque você não fez nada ainda, né? Então, isso depende dali, o que Jesus disse, né? Renuncie e tome a sua cruz. Isso, e é aí que tá, renuncie a si mesmo. Perfeito, Lu. Perfeito. E levanta, né? Esse capítulo está cutucando, hein, Conrado? Sim, como todos, né? De forma íntima. Está sendo bem como todos.
Ele começa. Não tiveste o pai que desejaria e nem a progenitora que esperavas? Quantas vezes, né, Conrado, a gente, quando é adolescente, olha o pai do outro coleguinha, né, e vê nele características que você gostaria que seu pai tivesse. Ou você olha para a mãe do outro, eu olhava para a mãe de outra amiga que tinha um diálogo, e falava, nossa, por que a minha mãe não é assim? Né? Ele fala, não tiveste o pai que desejarias, nem a progenitoras que esperavas, ama-os, tais quais se revelam, e abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. O que eles precisavam fazer de mais importante foi dar a oportunidade para que a gente reencarnasse. Então, só por isso, nós devemos abençoá-los, desejar o melhor a eles e agradecer eternamente. E não ficar procurando neles qualidades que nós gostaríamos que eles tivessem. Quem somos nós para isso? Precisamos melhorar nós, né? Não desejar encontrar no outro algo que ele ainda não tem. Agradeça muito por aquilo que você tem. Pois é, Lu. Querer que as outras pessoas, né, tenham determinadas qualidades que a gente gostaria que elas tivessem, não significa que elas não têm qualidades, né? Elas Sim. têm qualidades, sim, muitas qualidades, mas a gente quer que tenha aquelas especiais que a gente acha que deveria ter, Lu. E aí, Lu, eu vou até comentar aqui, eu acho que não vai ter problema, não, quanto à sabedoria, né, da dona Ana, foi a dona Ana ou foi a dona Maria, Nossa, né, que a falou dona Tereza que a, contou, a mas que dona era uma Tereza, fala da dona Ana. isso, que elas comentaram que é da família delas, né? Às vezes a gente Da fica dona... só observando os defeitos, né? Realmente, se a gente for olhar para as pessoas, a gente vai ver um monte de defeitos, nós somos mesmo cheios de defeitos, mas temos qualidades também. Então, o que ela falou? Começa a listar, não foi isso, Lu? As Todo dia, qualidades. todo dia. Todo dia, lista uma qualidade, né? Então, se o seu Exato. pai, sua mãe não representa para você aquilo que você idealizou, né? Por conta das nossas expectativas que a gente cria, não sei de onde que a gente vai tirando tudo isso. Então, começa a olhar com um olhar diferente e identifique nelas, nessas pessoas, aquilo que elas têm de especial, de qualidade que tem, sim. E aí a gente vai começar a mudar a forma como a gente vê. Lu, se ela não é boa naquilo, se ela não nos atende naquilo que a gente quer, mas tudo bem, ela nos atende outras coisas. Não é, Lu? É assim que Com as coisas certeza, são. E com como você certeza. falou, Lu, o mais importante que foi, eles nos deram, que foi a oportunidade de estarmos aqui. Né? Estamos aqui e antes lá, né, de encarnarmos, provavelmente, né, nós já sabíamos que seria assim. Né? Aí a gente chega aqui e reclama. Com certeza. Reclama. E engraçado, né, Conrado, que a gente quer que o outro tenha aquilo que nós não temos em nós. Isso realmente é um Na fato. maioria das vezes, a gente não tem e exige que o outro tenha. Como ele fala, renova-te a ti, né? Começa você. Né? A gente não tem paciência com os outros, mas quer que todo mundo tenha paciência com a gente. Pois é, Conrado. Não achaste o esposo ou a esposa na altura de teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Conrado, como as coisas vão mudando, né? Hoje é muito fácil, assim. Hoje a separação é algo muito comum. Então, não deu certo. Às vezes a pessoa namora 4, 5 anos e aí se casa e em 3 meses separa, né? Por um motivo, às vezes, banal, né? Então, o que ele fala aqui, eu estou dando um exemplo, mas tem os dois lados da moeda, né? Às vezes é uma coisa tão insignificante
que se a gente trabalhar a tolerância, a amorosidade, entendendo que o outro também tem defeitos, ele não é perfeito, como também não sou perfeita, né? Estamos longe de estar perfeitos, então vamos juntos crescendo, vamos juntos aprendendo, né? Com certeza os casamentos seriam mais duradouros. É óbvio que dentro dessa colocação tem aquelas exceções, né? Que a pessoa, depois que casa, se mostra um tirano ou agressivo. E aí chega um ponto que, por amor próprio, é melhor que a pessoa se separe. Não é nesse sentido que eu estou trabalhando, né? Meu raciocínio foi naquele ponto em que a pessoa exige tanto do outro em tão pouco tempo e não tem paciência, né? Não tem tolerância, não tem paciência. Eu sou do tempo, né? Eu tenho muitos anos de casada e eu sou do tempo que, se quebrar, a gente tenta colar, tenta consertar, no diálogo, na paciência, na tolerância, né? Você consegue consertar. Hoje nós estamos vivendo muito descartável. Então, não deu muito certo, a massa joga fora, né? Não está do jeito que você queria, descarta e joga fora, porque tem uma infinidade de outras oportunidades que eu posso testar, né? E eu vim de uma época que não era muito assim, que a gente consertava, procurava consertar aquilo que você tem em mãos. Eu acho que é isso que talvez eu consiga tirar desse parágrafo. Deixo para você agora. É assim, Lu, se o relacionamento ele tem as suas dificuldades, mas ele não é tóxico, né? Porque na medida que ele se torna danoso, né, a gente precisa saber dar o passo à frente, né? Agora, dificuldade sempre vai ter. Vai ter porque ninguém é igual a ninguém. Às vezes a gente se une a uma pessoa, né, por afinidades, mas nem sempre nós vamos compartilhar todas as afinidades. E aí, Lu, no momento que a gente está lá namorando, noivado, é muito bom, porque não existe uma convivência diária, 24 horas ali, né? Então a gente não está sendo assim, como é que fala, exigidos na nossa intimidade tão fortemente. Então é um encanto, é uma maravilha, é tudo muito bom. A gente está ali namorando, é gostoso, todo namoro é muito bom, Lu. Agora, a partir do momento que juntou as escovinhas de dente, Lu, ali a gente vai começar a se deparar, né, com a intimidade daquele que a gente escolheu como parceira, como parceiro, Lu. E realmente precisa ter muita renúncia, né? E, obviamente, que nós vamos chegar no momento que a gente vai ver, nossa, vai pensar, ele ou ela não é aquilo que eu esperava que fosse, né? Então, assim, se você acha que o seu esposo, sua esposa não está à altura dos seus ideais, aceita ele ou ela da forma como ele é, da forma como a vida te deu, porque nós atraímos para nós aquilo que a gente precisa, né? De aprendizado, de vivências, que vai trazer ensinamentos para a gente. Então, é através desse relacionamento, né? Onde vai ter esses confrontos, que a gente vai ter que colocar para fora, de dentro de nós, aquilo que a gente conquistou, né? De amadurecimento, de valores, Lu. Então, mais uma vez, diariamente, aponte uma qualidade na sua companheira, né? Que isso vai facilitar muito o relacionamento e vai mudar a forma como você olha para ela. Conrado, você voltou na época de namoro, né? E se nós pensarmos, quando a gente não está bem, você desmarca um encontro, porque você está irritado, você não está legal aquele dia, você está com uma dor de cabeça, fala, não, hoje eu nem vou conversar. Quer dizer, a pessoa só tem de você o bom, os melhores momentos, né? O seu melhor bom humor, né? E no dia a dia é diferente. Eu queria, Conrado, frisar aqui, olha só o que ele coloca para nós no final desse parágrafo. Somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução.
Ou seja, na oficina você constrói, na oficina você reforma. Quais são as atividades isso, repara, conserta, né? Então, nós estamos ali, nessa oficina juntos, incompletos ou com defeitos, né? Se consertando juntos para evoluir. Então, é uma chance que nós temos, às vezes, de numa encarnação, reparar muitos defeitos, vamos falar assim, como se fosse um carro cheio de reparos para fazer, né? Ou uma casa cheia de reparos. Nós podemos amenizar muito, de muitos séculos, né? Eu achei interessante a gente olhar essa palavra oficina, porque nós já falamos várias vezes, né? E ele já falou para nós que o lar é um laboratório. E agora ele usa o termo oficina. Uma oficina você conserta. Em alguns momentos nós fazemos experiências, vivemos experiências a todo momento, e a gente também, ao mesmo tempo, está se reformando, né? Nessa oficina, Lu. Mas, Lu, eu acho realmente isso que você falou sobre o namoro, né? Às vezes a gente tem um probleminha ali, um desentendimento, cada um toma o seu rumo, um vai para sua casa, outro vai para outra casa, e tá tudo certo. Resolveu no outro dia, ok. Acabou. Depois que você casa, Lu, se teve um probleminha ali, o que você vai fazer? Enfia o rabinho no meio das pernas, nem do lado e dorme. Não tem o que fazer. Vai ficar ali, Lu, não é? Porque agora não tem mais casa de mãe, casa de pai para ir. Então, é tudo mais difícil, Lu. Mas se a gente olhar como uma oportunidade de crescimento e de ajustes, é maravilhoso. Que a gente saiba aproveitar. Não é fácil, mas que a gente sabe aproveitar esses momentos. Exerce a tolerância e exerce o amor. Exercita. Não possui nos filhos os seres afins com quem sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós todos ainda vem muito longe. Olha como ele coloca todo mundo no mesmo nível. Colocou todo mundo no mesmo nível, né? Inclusive ele. Então, às vezes a gente olha que humildade. Inclusive ele, né? Ele que já está tão acima de nós, tão mais evoluído, e coloca todo mundo junto, né? Imagina o quanto que a gente tem que evoluir. Às vezes a gente idealiza o filho, né? Quando a mulher engravida, o casal engravida, você vai idealizando aquela criança. Você idealiza como ela será, né? O que ela vai gostar, você idealiza como que ela será na escola, como que ela vai se comportar, aquela criança feliz, alegre, doce de coco, né? Você imagina aquele ser humano maravilhoso, você idealiza, né? E de repente a gente percebe que ele não é tão aquilo que eu idealizei, né? Mas ele fala, sabe por quê? Que está todo mundo junto para evoluir, né? Nós estamos todos a caminho e ninguém está evoluído. Então, raramente, né, encarna numa família um anjo, né? Então, quem que nós temos conosco? Aqueles que estão no mesmo patamar que a gente. E aí a gente precisa fazer o quê? Você tem a oportunidade, né, de auxiliar esse espírito que chegou como seu filho. Ele fala, dá o melhor do que você tem. Ofereça a ele o melhor. E não se rebele, porque o filho do meu colega é diferente, não. O filho de fulano, nossa. E a menina, assim, a gente começa a fazer comparações, né? E ele fala para a gente fazer justamente o contrário. Ama, dá ternura, dá carinho, né? É isso que ele quer que a gente faça. Acolhimento. Pode falar. Esse capítulo está me gritando alto no ouvido, trabalhe as suas expectativas, né? Não gere expectativas desnecessárias. Lu, olha só, imagina uma mãe, um casal, recém-casado, uma mulher que sempre sonhou em ter um filho, um pai que sempre sonhou em ter um filho esportista, aquele moleque bonito, aquele que vai trazer
muita alegria para casa, de repente, vem uma criança deficiente. Sim. E tem que saber lidar com essa situação. Essa é a realidade, Lu, de tanta família, de tantas famílias, né? De repente nasce um Dowzinho, nasce uma criança com alguma dificuldade, né? Motora, uma dificuldade, um déficit intelectual. E aí, Lu, como que nós vamos nos comportar diante da realidade? Como o título faz, realidade e nós, né? Às vezes, aquele filho que a gente tanto sonhou vem perfeito, Lu. Ele vem perfeito e tudo está caminhando bem. E aí, num determinado momento da vida, esse filho, ele passa a se envolver com drogas, ou com criminalidade, ou com isso, ele se desvia. E aí? Né? As nossas expectativas, aquilo. A gente está aqui juntos para darmos as mãos uns para os outros. Esse é o objetivo. Dar as mãos, mãos unidas. E aí, eu vou ficar me remoendo com aquela expectativa que eu criei, que não foi satisfeita? Meu filho, que eu sonhei de um jeito que não é? Não, nós estamos aqui para nos ajudar. As coisas são do jeito que elas são, né? E aí a gente tem que fazer o nosso melhor, de acordo com o nosso comprometimento e, obviamente, o amor que a gente tem que ter, independente da situação que foi colocada na nossa vida. Então, me fala muito forte a questão de expectativa, trabalhar, porque nós adoramos criar expectativas. E as expectativas são o que nos frustram, que nos trazem sofrimento, tira a nossa paz. Olha, e eu estou pensando aqui, graças a Deus, né, nós estamos evoluindo, tanto que a Terra está passando por um processo, né, de regeneração. Nós melhoramos um pouquinho, porque se a gente voltar no tempo, Conrado, já que você falou de crianças com deficiências, diferentes tipos de deficiências, né? Há não muitos anos atrás, essas crianças elas eram enviadas para um orfanato, para uma escola, um internato, perdão, para um lugar onde os pais não passassem vergonha perante a sociedade por ter trazido ao mundo um filho com uma deficiência. Então, graças a Deus, né, nós já despertamos um pouquinho a nossa consciência, né, para acolher esse filho. Ainda tem gente que se rebela, a gente lê, assiste coisas de crianças amarradas para que ninguém veja dentro de casa, né? Mas nós estamos melhorando, né? E graças a Deus. Né? E o que ele fala assim, nós ainda estamos muito longe, né? Do caminho da perfeição, nós estamos muito longe. Mas já melhoramos um degrauzinho, né? Disso eu não tenho dúvida, Lu. E isso a gente toca no coração assim, acolhe, ame, eduque, oriente, né? Porque estamos todos iguais. De repente, numa própria encarnação, esse filho vira seu pai, para você ver como nós somos todos muito iguais, né? Não vê nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça-os, qual se mostram, e lhes oferece o apoio fraterno que se te faça possível, sem algemá-los a pontos de vista. Aqui também, de novo, né, Conrado, mais um chacoalhão para a gente, né? Porque quantas vezes a gente reclama, né, de um irmão, de um parente, de um colega que não pensa como a gente, que não age como a gente, ou eu falo, nossa, eu no teu lugar, né, eu faria tal coisa, né? Se fosse você precisando, eu faria assim, e agora que eu preciso, você não faz. Porque ele fala, não faça essas cobranças, que as pessoas sejam boas, que as pessoas sejam abnegadas, realmente porque cada um oferece o que tem para dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Ele fala, você. Olha como ele traz a responsabilidade para o nosso colo. Eles não são como eu gostaria. Não, não são. O que a gente faz? Acolhe, abraça. E aí vem na minha cabeça assim, quem precisa de remédio é o doente.
Então, o que eu faço nesse momento? Se essa pessoa está se mostrando totalmente diferente, é ele que precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de respeito e entendimento, né? E ele fala, sem fazer com que ou querer que essas pessoas pensem e ajam exatamente como você faz. Deixa que cada um tenha a seu livre-arbítrio e você simplesmente respeita, abraça e trata fraternalmente, como irmão. Mesmo aquele que às vezes te magoa, aquele que às vezes desfaz de você em alguma situação, ele fala, abraça e tenha fraternidade, olha, apoio fraterno. Perfeito, Lu. Tem um finalzinho, o finalzinho, na verdade, desse parágrafo, Lu, eu achei muito legal. Olha só, que a gente possa acolher de forma fraterna, Lu, sem algemá-lo aos nossos pontos de vista. Lu, não algemar aos nossos pontos de vista é rotular. A gente acha que tem a capacidade de definir uma pessoa a partir do nosso ponto de vista, simplesmente assim. Ah, Sim. essa pessoa aí é um mala sem alça. Acabou. Rotulei. Não é mais nada além disso. Essa pessoa aí, ela é mal educada. Rotulei, Lu. Não é? Porque tá ali esse ponto de vista, ele gira em torno daquilo que a gente é capaz de perceber. Muito limitado, Lu. Não é? E a gente tem que entender Sim. que as pessoas, né, aquele que hoje é amigo meu, né, pode não ser no futuro, não ter essa cumplicidade, porque a gente muda, as pessoas buscam muitas vezes caminhos diferentes, não é? Não adianta, teve um capítulo do livro Calma que falou muito bem a respeito da gente não querer assumir o volante do carro do nosso amigo. Não, cada um tem que dirigir o seu veículo, né? O nosso veículo, a nossa caminhada. Não adianta, cada um segue o seu caminho. A gente faz as nossas escolhas. E às vezes, as pessoas mudam mesmo. Por conta disso, eu vou rotular. Ah, essa pessoa aí, ela me traiu. Essa pessoa aí, ela não enfim, tanta coisa que a gente pode rotular, Muita coisa. não Eu, é? Pode falar, amor. eu até pensei aqui, assim, Conrado, às vezes a gente tem um amigo, uma amiga, um amigo que fala, é um alcoólatra. Eu já nem vou mais dar, né? Nem vou conversar, vou deixar para lá, porque, olha, é um alcoólatra. E aí, engraçado que o Emmanuel fala para a gente, oferece-lhe o apoio fraterno que te faça possível. Ou seja, nós temos as nossas limitações, né? Assim, a gente não precisa exigir da gente além do que a gente pode dar, mas aquilo que é possível, a gente pode dar. Né? Assim, eu não tenho paciência, mas eu não tenho paciência mais com isso, mas um pouco você tem. Então, faça aquilo que for possível a você. Ele não está exigindo mais do que isso da gente, ele não está nos orientando mais do que isso, né? E essa parte do algemá-lo, né? Quantas vezes a gente rotula a um ponto de vista, fala, nossa, a pessoa é muito fofoqueira, eu não quero mais nem ficar perto, eu quero a distância. Que ele fala, apoio fraterno, naquilo que até onde você consegue, né? Achei muito interessante. Pô, se teve algum problema com algum amigo, com algum irmão, e cada um seguiu o seu caminho, se eu não sou capaz de auxiliá-lo de uma forma mais próxima, mesmo diante de um problema sério que a gente teve, de amar, sabe, de continuar apoiando, tudo bem. Não vou fazer o que eu não sou capaz. Mas se eu já sou capaz de não difamar, de não falar mal, não maldizer, né? Esse amigo que teve problema com você já está ótimo, não é? Para não ficar falando dele para os outros, já está ótimo. Cada um faz aquilo que pode. Se eu já entendo, compreendo que eu não preciso, deixa eu fechar aqui que apareceu aqui. Se eu consigo compreender isso, Lu, ótimo, vamos fazer isso então, né? Na medida das nossas possibilidades. O fato da gente
não apontar e nem criticar socialmente, já é excelente. Agora, se eu já sou capaz de apoiar de uma forma mais intensa, melhor. Vamos fazer o que a gente é capaz. Se já é capaz de não alimentar o mal, de não divulgar esse mal, já é um passo, né? Sim. Ele fala, cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Em toda parte, cada um de nós, em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Ele traz para nós, né, Conrado, que eu falei, cada um de nós é um ser à parte, é um mundo à parte. Que cada um de nós tem a sua dificuldade, os seus problemas, os seus enfrentamentos. Ele fala, e cada um vive essa realidade que é sua, não é mais de ninguém. Né? E a gente às vezes fica espelhando a realidade do outro, né? E a gente às vezes só foca no outro aquilo que é legal, bom, que eu gostaria de vivenciar também, porque aquela pessoa é tranquila, aquela pessoa viaja, quer dizer, a gente sempre olha num ponto que nos atrai, e aí ele traz para nós a realidade de que cada um vive a sua realidade, cada um tem provas e enfrentamentos, todo mundo tem. Todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem luta diária, temos dificuldades de diferentes frentes, mas nós temos dificuldades. E ele traz isso para nós, ó. Então, caia na real que cada um de nós é um mundo à parte. E às vezes a gente acha que só nós sofremos, só nós temos problemas, não é? Que o mundo gira em torno de nós, que o meu problema é maior que o outro, que ninguém sofre como eu, não é, Lu? Assim, em geral, que a gente pensa, mas, na verdade, Lu, todos nós temos problemas e enfrentamentos. Se a gente for parar para conversar com cada um que atravessa o nosso caminho, e a gente conseguir penetrar a intimidade dessa pessoa, Lu, a gente vai perceber um nível de sofrimento ali que vai estar acontecendo na vida dessa pessoa, né? Porque faz parte do processo. A gente está num mundo de provas e expiações, Lu. Se está tudo bem agora, daqui a pouco vai acontecer uma coisinha que pode te desestabilizar. Não é? Às vezes eu posso ficar doente, meu filho fica doente, às vezes perde alguém querido, né? É assim, Lu. Todos nós temos problemas e isso é assim, uma libertação. Quando eu aceito isso e desperto para isso, Lu, tiro um peso de cima de mim, né? Todos nós temos problema. Eu passo a respeitar, compreender, entender e exigir menos dos outros diante dos meus problemas. Né? Lu, e a gente para de se vitimizar, né? A gente para de se vitimizar, que é o que a gente mais faz. Sim. Quando eu morava em São Paulo, sempre quando eu andei muito de transporte público lá, metrô, pegava ônibus, e eu assim, a gente acordava muito cedo, às vezes 6 horas, 6h30 já estava na rua, e aí eu ia reparando nos rostos das pessoas que estavam sentados ali, dividindo o ônibus, o vagão do metrô comigo, e eu ficava tentando imaginar, né? Cada um ali, cada uma história, cada uma vida, um universo de experiências e vivências, às vezes de dores, de alegrias. Eu olhava assim, tentava imaginá-lo na minha cabeça. Naquela época eu falava assim, nossa, o que acontece na vida dessa pessoa? Às vezes a pessoa estava ali com uma cara sofrida, um outro mais alegre. Lu, eu vivia fazendo isso. E realmente, Lu, só que a gente só consegue nos enxergar. Parece que tudo gira ao nosso redor, é aquele ponto de vista limitado, a gente não olha de cima, está olhando embaixo, ali no pé da montanha. Limita muito o nosso ponto de vista. Cada um tem a sua própria realidade, né, Lu?
Sim. Você já pensou quantas vezes, né, a gente passa por uma pessoa, ou a gente tem um amigo, ou um conhecido, e fala, nossa, mas que pessoa mal-humorada, essa pessoa está sempre com essa cara fechada, né, pessimista. A gente não sabe o que ela vive internamente, os conflitos, os problemas, e a gente acaba rotulando, né? A gente acaba falando que, nossa, que absurdo essa pessoa ser tão amarga assim. A gente não sabe a realidade dela, como que eu vou julgar? Como que eu vou rotular, não é? Como que eu vou discriminar? A gente não conhece. Nós precisamos ter essa clareza, como você disse, a gente fica até mais tranquilo, né? A gente para de se vitimizar. Todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Tudo que eu passo, o outro também passa. Às vezes eu passo numa determinada área da vida e a pessoa passa numa outra determinada área da vida, mas todo mundo tem o seu quinhão aqui não é nem de provas, né, Conrado, mas é de vivências necessárias para aprendizado. E se o prego está doendo, Lu, né, em vez de a gente esperar, né, a ajuda milagrosa do alto, que alguém venha ou alguma outra pessoa, que a gente saiba levantar e fazer a nossa parte. Levantar, exatamente. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Acho que cai no exemplo que eu falei da gente avaliar uma pessoa e achar que ela é mal-humorada, que ela é pessimista. Enquanto eu ficar censurando, eu não vou conseguir entender jamais o comportamento dela. Não é verdade? Sim, perfeito. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Enquanto eu exijo que você faça exatamente como eu gostaria que você fizesse, eu jamais vou aprender a te ajudar. Porque eu estou exigindo de você um comportamento que às vezes você não tem nem condição de fazer ainda, né? A gente tem que aprender a auxiliar. Às vezes a gente quer que faça por nós, né? A gente exige, né, essa devoção por nós, carinho, amor, dedicação, mas na medida que a gente quer tanto para nós, para mim, que vem a mim, nós não né, temos. Nós não temos para oferecê-lo. Então, aí, nesse sentido, a gente não aprende a auxiliar, que é um dos grandes aprendizados do relacionamento. Né? O relacionamento, seja ele mais próximo ou mais distante, é isso. A gente aprende a compreender, né? Entender melhor os outros, ter mais compreensão os outros e também auxiliar. Com certeza. Aí ele encerra o capítulo assim, ó. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca, e amando e abençoando a todos, entendamos a realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar as lições alheias, e sim dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. Terminou com um puxão de orelha. Ó, deixa que cada um viva a sua realidade. Cuida do que te diz respeito, da sua realidade, da sua mudança, das suas renúncias, né? Da sua reforma íntima. E reconhece que você não está aqui para dar lição em ninguém. Você não está aqui com a competência de ser doutor dos conhecimentos, mas sim está aqui para aprender nas aulas que todo dia a vida te oferece. Então, todo dia a vida oferece lição para a gente aprender. Quem somos nós para julgarmos que estamos aqui para dar lição e corrigenda nos outros? É isso que ele diz para nós. Aquele puxãozinho de orelha doidinho, né, Lu? Esse foi. Coloque-se no seu devido lugar. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a deixar de querer dar lição de moral aos outros e, ao invés disso, apoiar aos outros. Não é? Novamente, o espírito de fraternidade, de companheirismo, de mãos unidas, né? Chega de querer censurar, chega de rotular, chega de dar lição de moral. Cada um tem a sua história, cada um vive a sua realidade, cada um tem os seus problemas, seus enfrentamentos. Quem somos nós
né, para querer definir, caracterizar uma pessoa diante, qualquer um, diante do nosso olhar limitado, Lu. Então, na medida que alguma atitude, algum comportamento do outro nos incomoda, né, ao invés da gente censurar e dar lição de moral, vamos apoiar. Está incomodando? Vamos nos apoiar, né? Mas com amorosidade, com fraternidade, nos ajudando. Às vezes, Lu, é bom escutar uma crítica, é bom escutar, mas que ela seja feita com carinho, com a intenção verdadeira de auxílio. Se você faz uma crítica, se você aponta o dedo para alguém acusando alguma falta, algum erro, mas para diminuir a pessoa, esse não é o caminho. Né? Então, que a gente saiba se apoiar, mesmo no momento de uma crítica que a gente recebe, ou que a gente vai fazer uma pessoa. Conrado, eu estou pensando assim, a gente só enxerga no outro aquilo que a gente conhece e tem em nós. Então, às vezes, aquilo que nos irrita no outro é exatamente aquilo que tem em nós que precisa ser corrigido. Então, antes da gente apontar o dedo, assim, incomodou no outro, olhe em você, porque você deve ter a mesma coisa, senão você nem enxergaria, nem ficaria incomodado com o que há no outro. Então, quem somos nós para corrigir as pessoas, né? Vamos aprender com as lições que a Bíblia nos dá, e cada um tem um tempo para levantar do prego, né? A partir do momento que ele te incomodou, muda você, né? Levante você, tome atitude. Adorei esse capítulo, Conrado. Perfeito, Lu. Muito, Como muito bom, sempre, muito né? bom. Mexeu bastante comigo. Vamos nos esforçar agora, Lu, Também. de parar de criar expectativas, de julgar os outros, que a gente sabe se apoiar mais, ter mais espírito de fraternidade. Esse é o objetivo, né? É o objetivo. Perfeito o capítulo, muito bom. Conrado, então, hoje eu que vou agradecer sua parceria, sua paciência. Obrigado, Lu. Eu né? te agradeço. Você presente nesses estudos, né? Agradecemos. E eu acho que, acima de tudo, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando. Né? A oportunidade que a pandemia trouxe, que a gente pudesse se reunir virtualmente e fazer tantos estudos como a gente tem feito. Né? Então, a palavra que fica hoje é gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus, gratidão. Um abraço. Outro, Lu, gratidão também. Lu, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Um abraço para todos aí que ficam. Até. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Até. Tchau, Lu.